Estamos chegando pelo portal jogoaberto.net.br para o nosso comentário dominical, sempre trazendo temas palpitantes, especialmente de nossa política nacional. O Brasil não pode continuar envolvido numa pandemia política que não tem fim, desentendimento político no alto comando do país, a começar pela Corte Suprema, o descontentamento da opinião pública e as redes sociais revelam que o brasileiro não mais confia no Supremo Tribunal Federal, que o Congresso começa a se impor contra o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Devido às decisões abusivas e às vezes até contrariando a nossa própria Carta Magna. Olha, eu acho, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não pode ter a postura de alguns que são mais falastrões do que ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu me recordo que no ano passado, ou no começo deste ano, desembarcou no Galeão, ou foi em São Paulo, um ministro da Corte Suprema da Alemanha. E o jornalista que estava no aeroporto, claro que esperando por ele, porque a embaixada avisa que está vindo para aquele país o ministro da Corte Suprema daquele país. E o jornalista botou o telefone dele, o meu microfone dele, e fez uma pergunta ao ministro alemão. E disse: calma, alto lá, empurrou o microfone. Eu não posso dar entrevistas. Eu sou ministro da Suprema Corte da Alemanha. O que não vão dizer meus pares quando eu retornar à Alemanha? Você desembarcou no Brasil e deu uma entrevista a um canal de televisão. O que eu vou dizer para eles? Então me desculpe, ministros da Suprema Corte Alemã, ele não dá entrevistas. Mas aqui no Brasil, ministro do Supremo Tribunal Federal, a maioria são vedetes. Vedetes querem aparecer, mostrar que tem força, mostrar que tudo eles podem, ameaçar. Aí se aborrecem quando o Senado faz uma lei, os colocando no lugar dele. Eles agora querem, junto com o governo, convencer a Câmara de não aprovar aquela decisão do Senado. Olha, eu acho que nem precisava essa lei que diz que é para botar o Supremo no lugar dele. Ridículo. Ridículo. Mas ridículo por quê? Por conta daqueles que se excedem, que descem do pedestal de ministro e vão lá para o chão. E o pior é que se juntam com outro ministro que não tem postura de ministro da Justiça, que é o seu Flávio Dino. O seu Flávio Dino foi magistrado, sei lá, procurador. Ele poderia ter uma compostura mais retilínea, mais clássica. Ele é o chefe do Gabinete Civil da Presidência da República Federativa do Brasil. Ele senta ao lado do presidente. O gabinete dele é lá dentro do Palácio do Planalto. Ele é uma espécie de porta-voz, não é? O homem que abranda tudo, é o para-choque do presidente da República. Junto ao Congresso, junto aos partidos políticos e ajudando a administrar o país com seus ministérios. Mas não. O senhor Flávio Dino pensa que ainda é Gorotão lá de São Luís, sei lá. Ele fala e tem hora que ele se irrita. E ele está mais gordo do que o Jô Soares, está horrível. Ele perdeu a elegância, não tem mais elegância. E o que a gente lamenta é que nós estejamos vivendo no país uma ebulição política sem precedentes. Sem precedentes. Umas eleições que o público não aceitou até hoje. Que o agronegócio não aceitou até hoje as eleições.
e um governo tentando se firmar politicamente, mais que para se manter, quem sustentar através das imorais emendas impositivas secretas. Secretas porque todos nós sabemos. Jornalista maduro de 78 anos como eu tenho 60 anos de profissão. Eu comecei aos 17, 18 anos do jornalismo. Fui narrador esportivo, fui tudo. Amigo do Jorge Cury, do João Saldanha, narrando futebol no Maracanã, no país inteiro, depois apresentando o Jornal Nacional da Globo. Eu tenho uma experiência vasta. Agora, tem um caráter retilíneo, caráter profissional retilíneo, que não tem autoridades que para mim não são autoridades. Autoridades têm que exercer o seu cargo ou o seu mandato dentro da compostura ética, moral e cívica do seu cargo. Não descer para a chão-planície. Eu lamento muito saber que nós estamos vivendo no Brasil de hoje uma ebulição política que a gente não sabe aonde vai parar o nosso país. Um presidente que não agrada a maioria da população brasileira, mas que, segundo eles, a maioria dos eleitores o elegeu. E que o outro lado contesta de que a eleição foi tomada. E quem tem caráter retilíneo, dignidade edificante, sabe que essas urnas não são confiáveis, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. O presidente da indústria que fabrica urnas, dizendo que a partir daquele dia, aí mostra a nova urna, mostra a urna, a fraude da urna fraudulenta, e diz que a partir daquele dia, a sua indústria passa a fabricar urnas com o comprovante do voto do cidadão. Para quê? Para legalizar, para que as eleições sejam transparentes. Mas a esquerda socialista, comunista do Brasil não quer urna séria, quer urna fraudável. E o pior, tem apoio de certos segmentos do nosso judiciário. E tem ministro que se comporta, que gera na opinião pública uma frase tão tradicional que tem no Brasil, que foi criada pelo tempo em que Getúlio não escolhia o governador de Minas e se perguntava, será o Benedito? Benedito era uma pessoa simples do diretório do PTB de Minas. E Getúlio não queria escolher um governador nem da UDN e nem do PSD. Não é? Aí foi buscar o Benedito, que era honrado, correto, mas o nome era Benedito. Aí virou até música de carnaval, porque terminou o ano, não saiu a nomeação do governador de Minas, e será o Benedito, virou música de carnaval. E foi o Benedito. Mas nós temos alguns Beneditos nos poderes do Brasil. Não preparado para aquela missão, para aquele cargo, mas posto lá porque o político medíocre, semi-analfabeto, inconsequente, o pôs lá. À revelia da consciência da elite pensante do seu país. Gente, política é coisa séria. Tem tanto ministro, o Padilha. Olha, o Padilha que está aí no Planalto seria melhor ministro, teria melhor postura de ministro da Justiça do que o senhor Flávio Dino. Foi governador do Maranhão 2 vezes, poderia ter vindo ser senador da República, porque ele é brigão, é tribuno. Não. Como ele foi do Ministério Público, sei lá, do Judiciário do Maranhão, o levaram para o Gabinete Civil da Presidência da República. E a gente pergunta, ministro da Justiça, aliás, meu Deus, quantos nomes edificantes não tem este país preparado? Eu costumo dizer que tem tanto nome com mais postura de ministro da Justiça. Eu não quero dizer que o senhor Flávio Dino não tenha competência. Eu quero dizer que ele é temperamental.
Ele sai do eixo, ele esquece que é ministro da Justiça e sai vagando pelo mato, sei lá, com uma coisa tonta, dizendo que não deve, se aborrecendo, brigando. Não! Lembra do Golbery, Couto e Silva? Lembram de tantos outros como Petrônio Portela, a postura? Tem que ter postura. O cargo existe postura ética retilínea para aquele nível de cargo. Mas o ministro Flávio Dino vai para a televisão, ameaça as pessoas, brada, aí se torna chato, enjoado, antipático, e é hoje a figura mais antipática do governo. Com uma gravidade, querem levá-lo para o Supremo Tribunal Federal. Não, pelo amor de Deus, chega, basta o que já tem lá. Leva mais um falastrão para lá. Ministro do Supremo Tribunal Federal não é tribuno, não é político, ele não é para dar entrevista para ninguém. Quando botaram o microfone de salto lá, eu não posso dar entrevista, eu só posso falar na minha corte. Aí sim, ele mostra que tem classe elevada, que tem caráter retilíneo, que respeita a toga dele de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas não, esquece que é um togado do Supremo e às vezes se perdem pela fala e pelas declarações. Como aquela infeliz declaração do ministro Barroso sobre as eleições, ele saindo de uma reunião das bancadas de partidos e ele foi para lá. Ele foi para lá. Ele não tinha nada que ter ido para lá. Ele é ministro do Supremo Federal. E quando sai, ainda faz uma brincadeira, ou brincadeira que era verdade, queria dizer, porque depois a brincadeira dele virou verdade lá na frente. Quando ele disse rindo, eleição não se ganha, eleição se toma, não é? Eu acho que a consciência dele já vinha doendo desde daí. O certo é que depois dessa sua declaração, os partidos de esquerda, de direita, que perderam a eleição do presidente da República, jogaram para cima dele. Ele já sabia que iam ganhar a eleição, que iam tomar a eleição. E essa coisa não está ainda concluída, não. Essa guerra de bastidores da seriedade das eleições passadas ainda pode incriminar muita gente importante e ter uma mudança radical no quadro político do nosso país. Existem movimentos de bastidores sérios, de gente de caráter retilíneo, edificante, se unindo para dizer por que nós temos que engolir isto. E eu quero encerrar o meu comentário dizendo: gente, vamos pensar em crescer. Olha a Argentina, que está se acabando pelo fundo como saco velho. A esquerda socialista perdeu a eleição. Olha a situação de Cuba, até hoje arrasada, desgraçada, com um povo infeliz, sofrido. Veja para onde Maduro levou a Venezuela. Um país que é uma derrocada só. Um país que tem a maior fonte de petróleo da América Latina. Está perdido. Por quê? Porque é regido hoje por um motorista de ônibus sem qualificação nenhuma para ser presidente da República. E eu saio aqui na minha cidade, no meu carro, e em cada semáforo, uma pobre mulher com crianças, com aspecto de índios, porque lá eles são morenos, do cabelo bem negro, dizendo: sou venezuelano, me ajude a alimentar meus filhos. Oh, meu Deus! É essa? Ou esse o regime socialista de esquerda da Venezuela? A desgraça da inflação da Argentina? E o que vai acontecer com os outros países que estão caindo na mesma cilada, no mesmo caminho? O povo da Argentina acordou e partiu para tentar salvar o país, que está dentro de um buraco de dívidas econômicas difícil de sair. Senhores, eu me alonguei hoje,
porque precisava fazer esse comentário mostrando a faceta de cada um dos políticos do nosso país. E dizer: acorda, brasileiro, o nosso Congresso foi contaminado. Lá tinham emendas impositivas. Não. E nem secretas. Lá tinham emendas parlamentares. Aí, o parlamento, que a maioria tem políticos corruptos, deputados e senadores, exigiram que fossem emendas impositivas. Aí, apresentaram a lei das emendas impositivas. O governo tem que dar. Mas aí tinha a fiscalização federal em cima daquelas emendas. Vamos mudar, não está dando certo. Okay? Vamos acrescentar aqui: emendas impositivas secretas. Sabem por que secretas? Mande a Polícia Federal investigar, que vai mudar a maioria dos deputados e senadores da nossa República, porque as verbas são desviadas assintosamente, porque elas têm um símbolo de secretas. Ninguém pode saber o que o senador, nem o que o deputado vai fazer com aquela emenda. Agora vamos ver as fazendas que eles têm, as riquezas deles comprando Boeing, aviões de luxo, com salário de senador, com salário de deputado. Senhores, com muita decepção, com muita tristeza, é o nosso comentário de hoje. E prometemos voltar no próximo domingo, assim, esperando que este país mude e que dê vergonha à nossa classe política. Tchau e até o próximo domingo.